Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, conta com o apoio do nosso mestrado, doutorado, dos nossos pesquisadores em História da Ciência e da Tecnologia, e que mensalmente vem aqui ao MIS e faz a sua gravação com interessantíssimos convidados para discutir o tema da ciência e da tecnologia nas lindas instalações do MIS, que assim, em parceria com a PUC, permite um debate aprofundado sobre os caminhos que a ciência e a tecnologia, que invadem a nossa vida, vem tomando. Hoje nós estamos com um grande colaborador aqui que já esteve conosco, quem quiser procura aí na internet, é o Laércio Antônio Marzagão, já fez o mestrado, está no doutorado, e o Laércio tem uma história bem interessante. Ele é engenheiro, graduado pela Poli, da USP, fez pós-graduação em Engenharia de Sistemas, também na Poli, participou da equipe que desenvolveu o Patinho Feio, né? Eu lembro desse nome quando eu era estudante, e esse foi o primeiro computador brasileiro, e também do projeto seguinte, o computador denominado G10. Ele obteve o mestrado, o MBA, em Gestão Empresarial pela FIA, Fundação Instituto de Administração, deixou a Politécnica e foi trabalhar, nada mais, nada menos do que na Philips, nos Países Baixos, na área de telefonia, né? Acho que hoje em dia nem existe mais área de telefonia, né? É uma área integrada. Eu também tive um tio que foi para Israel e foi trabalhar em telefonia, né? Até que um dia ele se aposentou prematuramente porque a empresa preferiu deixar ele descansar e pôr gente da área de informática, né? Bom, como executivo atuou como gerente ou diretor em diversas empresas da tecnologia no Brasil, ou brasileiras ou multinacionais, foi também empresário, e a questão de como no Brasil o conhecimento se transforma em riqueza é um problema que o Laércio acompanha desde os tempos da Politécnica e que agora está tendo a oportunidade de desenvolver conosco no programa de História da Ciência, já fez o mestrado e está embalando o doutorado. Laércio, muito bem-vindo à Nova Estela. Você já nos deu um ótimo painel de várias iniciativas dessa parceria entre a universidade, o conhecimento e a indústria e a tecnologia em várias áreas. Falamos dos aviões, do agronegócio, engenharia civil, os prédios, né? Pontes, pesada, hidroelétricas, né? Nada pequeno que o Brasil construiu, estão aí funcionando, né? Mas a gente precisou chamar você de volta, porque você acabou não conseguindo entrar de sola, né? No caso do estado sólido, né? Que até ele já deu uma boa palhinha para nós aí o que é esse tal do estado sólido, né? Então agora, hoje, eu queria que você falasse assim, o que aconteceu com o estado sólido. Você entrevistou 19 pessoas aí da nossa ou intelectualidade da universidade, ou empreendedor que montou a indústria, ou o gestor que determinou as políticas aí que marcaram essa área que acabou, né, dando frutos muito palpáveis hoje em dia, que é esse chipzinho que está aqui dentro, né, feito de um material específico, aqui deve ser o silício, né, que vem dessa área que o Laércio gosta e investigou, que é o estado sólido. O que aconteceu com essa área? Pois é. A propósito desse silício, a palavra que você usou nesse instante, um cientista alemão, mas trabalhou muito nos Estados Unidos, importante ele, trabalhou no Max Planck na Alemanha, inclusive, até se aposentar. Ele dizia da importância do silício nessas transformações da sociedade atualmente, e para salientar e sublinhar essa importância, ele dizia assim: possivelmente no futuro, os nossos descendentes vão se referir a essa época nossa como a era do silício, como a era do aço, a era do ferro, a era da pedra, agora a era do silício cirese que nós vivemos. O professor Mário Schoenberg dizia da era da informação, tá certo? É uma entidade mais concreta,
como a pedra, como o silício, outra é uma entidade, um conceito mais etéreo, como é a informação. Mas, realmente, o mundo de hoje, graças ao tal do silício, que o professor Schember, há 60 anos atrás, antevia, aconteceu para valer. Essas entrevistas, eu estava dizendo na outra ocasião, do entusiasmo com que cada um dos convidados me recebeu. Por ter essa oportunidade, tinha esse foco, quer dizer, eu colocava o problema para eles, cada uma das suas entrevistas era diferente de qualquer outra que ele havia dado, porque estava olhando, todos eles olhavam, todos os 19, olhavam para o mesmo ponto, que era aquele papel que eu encaminhei para eles, e eu até num dado momento do trabalho, eu achei que poderia fazer, como se eu tivesse esse talento aí de dramaturgo, digamos, eu poderia imaginar uma mesa redonda, um teatro com essas 19 pessoas, como todos eles falavam do mesmo tema, o diálogo entre eles era perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Então, uma conversa virtual ali seria muito interessante, inclusive, como uma forma de apresentar esses resultados obtidos. Mas isso não foi feito. Talvez possa ter feito um dia. Não, você está fazendo aqui. Você é a síntese. Tá bom. E eu entrevistei o segmento, digamos, da indústria. A visão da indústria foi colocada, ela colocou suas queixas e seus elogios à academia e ao Estado. Eu entrevistei a academia, ela colocou suas queixas à indústria e ao Estado. Eu entrevistei o Estado e ele colocou suas queixas aos outros dois. Assim é a vida, tá certo? E de uma forma muito cordial, de uma forma muito clara, transparente, límpida, quer dizer, não havia nenhuma... E o que eu procurei fazer nesse trabalho foi o seguinte: essas três vertentes, essas três histórias poderiam e foram entrelaçadas e eu acabei construindo uma história da física do estado sólido no Brasil dos anos 60 até hoje, em que nela participam esses três atores, a indústria, o Estado e a academia. Óbvio que, como alguns deles chamou atenção, todos chamaram atenção para o fato, e um deles foi claro e até escreveu no seu depoimento, tá certo? Que o peso da idade, as lembranças, a seletividade das lembranças, etc., poderiam incorrer em erros factuais, datas, privilégios de algum fato que talvez o outro, no outro instante, não tenha lembrado. Eu falei, fica tranquilo, não vai ter nenhum problema, isso é um dado do problema, não é o problema. Todos sabemos dessa limitação da história oral, da objetividade ou subjetividade da história oral, como também tem a subjetividade do documento, que também tem suas passivo de críticas e assim por diante, etc. Tem que ser interpretado. A interpretação de um documento hoje, um documento que tem alguns séculos, é certamente um processo complexo, essa é a palavra. Bom, isso colocado, eu também, para evitar esse tipo de falhas eventuais de memória basicamente de memória, eu procurei utilizar documentação auxiliar, como se fosse um cenário. Então, há algumas publicações, não muitas no Brasil, algumas publicações parciais ou não, que puderam contextualizar melhor cada depoimento, atribuir melhor uma datação que foi feita. A pessoa se formou em 1964 e, de repente, estava imaginando que em 1964 ele já estava fazendo doutorado. Não. Aí tá certo? Eu chamei a atenção desses casos na nota de rodapé. Não procurei interferir naquela colocação. Eu estava sabendo que estava acontecendo isso, eu não queria quebrar o ritmo daquela exposição, deixei aquilo transcorrer à vontade e chamei a atenção na nota de rodapé posteriormente. Depois da transcrição toda feita, essas notas de rodapé, todas colocadas, eu levei a cada um deles para discutir. Eles tinham
toda e total liberdade de alterar o depoimento e fazer com que esse depoimento e ajustar alguns termos, acrescentar questões que eles acharam naquele instante agora importantes e tinham esquecido anteriormente. E eu deixei total liberdade, até eu provocava para que isso acontecesse, porque o importante não é, o nosso trabalho não era como aquele do jornalista que quer pegar alguém pela palavra, colocar alguém em conflito com o outro, fulano disse, fulano e você, não era nada disso. Nosso problema é que cada depoimento espelhasse melhor a vida, as vicissitudes, as venturas e desventuras de cada um nessa história, tá certo? Nessa coisa. Bom, Laércio, isso dá para nós eu acho bacana, né, o que você está trazendo aqui para o Nova Stella, não é o primeiro, eu espero que não seja o único, né, que são pessoas do nosso grupo de pesquisa que realmente se apropriam, né, dessa metodologia que eu sou extremamente favorável, senão não estaria aqui contigo, né, que é a história oral. Você sabe que nós já tivemos visitantes aí do exterior que falaram para mim, não me convida para a banca do teu aluno que está usando a história oral, porque eu não vou aceitar a tese dele, né? Existem pesquisadores no mundo que consideram que documento é documento. Documento, entendeu? É uma carta, é um fragmento de um telex, daqueles telex, né? Uma vez o cara montou uma tese sobre telegramas que a cúpula de determinado partido lá na Europa, nazista e tal, trocou, então, dos fragmentos, porque eles tentaram queimar tudo, mas alguém achou fragmentos. Então, isso é documento, né? Aquilo que a gente fala e pensa e coloca, para esses pesquisadores não pode entrar. Não, mas é óbvio, nós estamos aqui junto porque nós incentivamos a história oral, né? Até para aproveitar, às vezes, pessoas que estão com uma idade avançada. Mas vamos lá. E o que você achou nessa tua história oral? Nessa tua busca de entender a tua pergunta inicial, né? Afinal, por que no estado sólido, diferente da Embrapa com o agronegócio, a Embraer com as maravilhosas aeronaves que não caem, que são boas, né? E os prédios que a gente constrói, que também não caem, também, na sua grande maioria, são sólidos. E, quer dizer, o que aconteceu com o estado sólido? Nossa que, apesar de sólido, esvaneceu. Conta para nós aí. É o seguinte, como a gente antecipou no programa anterior, essa questão realmente não é simples, não é linear, não é cartesiana, não é aquela que se resolve. A educação vai resolver, ou o empresário brasileiro é isso, aquilo, com aqueles adjetivos, não é nada disso. O que a gente concluiu foi que o sucesso de uma indústria como essa e de qualquer outra é dependente de contexto. Ela depende do contexto em que essa indústria reside. Ela não existe per si. Aquele ditado aí que fala que uma andorinha sozinha não faz verão, vale para o nosso caso. Quer dizer, a indústria de estado sólido ou qualquer outra, como a Embrapa, como o agronegócio, a civil, etc., exige que ao lado dela coexistam outras indústrias que corroborem, que auxiliem e criem um ecossistema que favoreça o seu crescimento. Essa dependência de contexto, tá certo? Foi pela primeira vez surgiu na minha cabeça há algumas décadas atrás, quando um amigo disse para mim numa conversa casual que ele estava se mudando. Isso foi em 1990. 800 não, Lércio. 1990. Eu estou já errando o século. Tá certo? 1990. 1990, quando o Collor assumiu o governo no Brasil e ele entendeu que a empresa dele ia se quebrar. E que, portanto, para evitar a falência, ele estava se mudando para os Estados Unidos, para o Vale do Silício. Eu falei, mas você vai mudar para lá para arrumar emprego lá? Não, estou levando a empresa toda. Inclusive o meu diretor de engenharia, os engenheiros, o pessoal de desenvolvimento, obviamente o meu sócio, tá certo? Vamos todos para lá. Eu vou fazer o pacote, nós vamos juntos. Eu falei, por que? Não, porque esse cara é bom, esse pessoal faz. E qual é a vantagem de você ir para lá?
nesses termos? Ele falou, lá eu terei muito mais oportunidades. Eu terei que tipo de oportunidade? Eu terei mais acesso às informações. Eu vou saber da forma não formatada, vou saber o que o meu concorrente está fazendo, vou saber o que o meu fornecedor fará no futuro próximo, e vou conhecer as tendências no nascimento delas. Isso acontece no Vale do Silício. A proximidade física entre as empresas todas cria um organismo vivo que facilita a vida de todos. Até o turnover de funcionários é positivo nessa hora. Isso me chamou a atenção e eu nunca esqueci disso. E com essas entrevistas todas eu percebi que fazia sentido ainda mais para mim o que eu tinha ouvido. Quando eu fui entrevistar o professor Halp, por exemplo, no Parque Tecnológico em São José dos Campos, ele falou isso. Não foi eu que o provoquei. Ele disse que lá ele diz assim, eu tenho a universidade que eu trouxe para cá, que não é nem o ITA, que é fora da cerca, ele diz que é fora de lá da cerca, a universidade que eu trouxe que é a Unesp, de engenharia de materiais, Lá em São José. Dentro do parque. Eu tenho uma outra escola de engenharia tecnológica, que é a FATEC, lá dentro do parque. Tem 300 indústrias dentro do parque, de portes distintos, sendo 3 notáveis. A Embraer, com o departamento de pesquisa da Embraer, a Airbus, concorrente da Embraer lá dentro, e a Ericsson, com departamento de pesquisa lá dentro. São milhares de pessoas que almoçam todos os dias aqui dentro, trocam figurinhas, conversam, etc. Eu falei, isso é o Parque do Silício, artificialmente colocado. Então, ou seja, é o contexto que está acontecendo. Não é a andorinha sozinha. Casualmente, eu estava viajando para o exterior, fuçando assim nas livrarias, que esse é um dos vícios que eu tenho, tá certo? E encontrei um livro do Michael Porter, que é uma figura muito conhecida no ramo dos negócios, como administrador e tal, e o Michael Porter fala exatamente isso. Ele, apesar de ser microeconomista, como ele se classifica, ele se atentou para a questão da macroeconomia e a questão das nações no conceito, na competição global, etc., tá certo? Através de um trabalho que isso acho que vale uma outra conversa. Mas ele escreveu um livro e lá ele determina os determinantes deste contexto. Quais são os determinantes, que são máximo 6, que podem favorecer, se atendidos, favorecer o sucesso e o progresso de uma determinada indústria num certo local. Se não atendidos, o fracasso. Independentemente da qualidade do executivo, do diretor, do acionista, independentemente disso, o contexto prevalecia como uma condição necessária para essa sustentação. Eu foi aplicar o conceito, o que eu chamei de marco teórico, do Porter na história da indústria do Brasil. A indústria de semicondutores no Brasil, construída em função das entrevistas e literatura correlata, sem dúvida. E aí nós chegamos a algumas conclusões, alguns equívocos do Estado, principalmente, tá certo? Fora da reserva. Daria uma pincelada para nós? Por exemplo, eu acredito, aplicando esse marco teórico, que uma decisão do Estado brasileiro de fazer uma reserva de mercado para a informática, equipamentos, sem levar em conta a produção de componentes, e os semicondutores fazem parte dos componentes, tá certo? Foi um equívoco trágico. Porque a lei de informática que sucedeu a reserva, ela se preocupava demasiadamente com equipamentos, quer dizer, ela criou mecanismos para proteger equipamentos produzidos no Brasil e os planos sucessivos de nacionalização, etc., de tal forma que a indústria de componentes desapareceu. Para se ter uma ideia, eu conversei com o professor Ripper, que
que trabalhou na Bell, nos Estados Unidos, trabalhou na Unicamp e depois abriu uma empresa. Ele preenchia quase os três. Ele nunca foi do Estado, tá certo? Os dois, certamente os dois. Na empresa dele, ele produzia laser, semicondutor. Começou a produzir laser, semicondutor para utilização em telecomunicações. Laser e detetores, da outra ponta, tá certo? E estava começando a exportar, inclusive. Quando o governo em questão, que para não esquecermos, o governo Collor resolveu acabar com a tal reserva, ele até brinca, ele diz o seguinte: quiseram acabar com a reserva de mercado, mas o que aconteceu foi que acabaram com o mercado, porque de repente ninguém mais comprava componente, porque o componente era importado, não o componente, a placa inteira, o equipamento inteiro, o equipamento desmontado para ser montado aqui, naqueles projetos, naqueles programas que a lei de informática previa. Tá certo? Então, absolutamente, os componentes deixaram de ser desnecessários. Mas durante a reserva, também não era esse o processo? Era aproximadamente o mesmo. Era assim. Não, esse é o equívoco. O mesmo equívoco, não só... Né, assim, o Collor acabou com a reserva e daí surgiu esse sistema de montagem. Né? Mas esse sistema acabou. O Collor acabou com esse sistema. A lei de informática é anterior, alguns anos, ao Collor. Então, a lei da reserva de informática. Então, mas a reserva que eu estou te perguntando, porque eu lembro que eu tinha alguns amigos, talvez como você, na área de engenheiros eletrônicos, tudo, que até comprei uns computadores deles quando eu tinha comércio, para colocar na livraria e tudo mais. Prológica, não sei se você lembra esses nomes. Lembro. Eu não consigo lembrar o outro, mas... Enfim, agora, um dia eu fui tomar um café no escritório dele, e pelo que ele deu a entender, na verdade, ele trazia componentes e montava. Não trazia tinha... partes, não trazia componente, partes. Algumas outras empresas dessa mesma época, eu trabalhei numa delas, tá certo? Era, na época, isso eu estou falando em 1980 e pouco, e 83, tá essas certo? máquinas eu comprei durante algum plano, lembra? O plano Sarney, aqueles planos que o dinheiro era barato. Isso. Então eu peguei financiamento para comprar. E além do mais, para a máquina de informática ainda era mais barato. Tinha umas linhas que mesmo na época inflacionária, para a linha de... Lembra que você ia no Banco do Brasil? Tinha planos de financiamento, inclusive. Plano de financiamento muito favorável. Então, essas empresas nacionais, elas realmente faziam, elas produziam, e uma delas, que eu conheci muito de perto, era, na ocasião, meados de 1980, o maior cliente da Intel no mundo, fora os Estados Unidos. Poxa, tamanha produção dela. Tamanha produção. Quer dizer, abaixo do Rio Grande, isso incluiu o Japão, quer dizer, o Rio Grande, fora os Estados Unidos, a empresa era a maior cliente da Intel. E da Intel, quando ela desenvolvia, de tal forma importante, que quando a Intel estava desenvolvendo um componente novo, portanto, como novo, sujeito a chuvas e trovoadas, ela, em algumas ocasiões, mandava esse componente para essa empresa brasileira para testá-lo previamente. Era um beta site. Para descobrir potenciais bugs, como se diz, para reportar à Intel para que possam ser corrigidos antes do lançamento oficial. Então, a reserva também é um bicho complexo, tem muitas faces, tá certo? Mas, do ponto de vista de componente, eu falei da abertura, mas a Zona Franca de Manaus foi absolutamente o efeito deletério na indústria de componentes. Eu vou dar um exemplo muito simples, que até escapa do estado sólido, que é resistores. No meu tempo de estudante, a Constanta era fabricante de resistores, fazia todo tipo desse componente e supria o mercado brasileiro. Hoje não existe, não faz mais isso. O resistor no Brasil, que é o elemento, talvez o componente mais simples na área da eletrônica, é importado. Então, são equívocos do Estado. O Estado foi, quando quis promover, a meu ver, cometeu equívocos, e quando
deixou de promover, cometeu outros, certo? E a transição foi péssima nesse aspecto. Mas só para finalizar, possivelmente, a partir da década de 90, falando ainda do Estado, as políticas de fomento mudaram bastante. Deixaram de ter aquele aspecto mais verticalizado do BNDE, da FINEP, etc., daquele projeto que eu trabalhei na USP e assim por diante, para ter um formato, será que podemos chamar assim, mais de sistema, de network. Então, a ideia da FAPESP, por exemplo, e da FINEP, desde essa época para cá, é financiar preferencialmente, não exclusivamente, pequenas empresas. São verdadeiras startups, porque no entendimento, no mundo hoje, são as pequenas empresas que são realmente inovadoras. Maravilha, Lárcio. Chegou no ponto que nós estamos encerrando o tempo, novamente. Eu acho que essa verdadeira exposição de hoje da história da informática no Brasil também mostra idas e vindas, né, do nosso relacionamento com as políticas governamentais e com o desenvolvimento ou não desenvolvimento de algumas áreas da nossa indústria. E o Nova Stella vai se despedindo do nosso telespectador mais uma vez, esperando tê-lo conosco a semana que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, ou a qualquer momento, aproveitando aí os chips, né, dentro do mundo da internet.